Olá, boa tarde a todos. Aqui gravando esse videozinho, me deu uma vontade hoje de falar com você sobre a Sagrada Umbanda. Eu achei os últimos dias algumas coisas maravilhosas da Sagrada Umbanda. Deixa eu arrumar melhor aqui. Posicionamento. Deixa eu ver se consigo deixar um pouco mais alta esta câmera. Aqui. Eu tenho escutado uns vídeos no YouTube, né, sobre a Sagrada Umbanda, cantada em blues, cantada em reggae, né? Ficou interessantíssimo e ficou lindo, 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 lindo demais, né? Eu comecei a observar a vibração que essas músicas trazem, né? Os sagrados pontos de Umbanda que tu toca no atabaque, né? Tu cantar no blues, né? Tu cantar no reggae, né? Numa outra vibração de outras culturas. A própria história do blues, né? Que tem toda uma indumentária que um homem teria feito um acordo com o demônio e nada a ver, ele era um escravo que era proibido de tocar aquele ritmo, né? Que era dele, né? Ninguém tinha aquele ritmo. Ele tinha alguns acordes que ele tirava do que era lhe permitido tocar na igreja, né? Dos brancos, nos cultos. E ele começou a tirar o próprio ritmo dele, só que ele era proibido de tocar aquilo, né? E era proibido de ficar ensaiando também. Então, para onde ele ia? Ele ia à noite para o cemitério e ficava tocando blues lá, né? Os acordes que ele tinha no coração dele lá. E aí, claro, tu tá dentro do cemitério. Quem é que manda no cemitério, né? É Exu, né? E aí, claro, tu pode dizer, foi um acordo com o demônio. Não, ele estava ali, né, com entidades divinas, um ser escravo, com toda certeza, tinha um guardião maravilhoso também, que o inspirou nessas notas divinas que são quentes, são fervorosas, né? O blues é um ritmo único e é uma música de fogo, né? É uma música de tu escutar tomando uma boa aguardente, um bom bourbon, né? Quem conhece o blues mesmo, vertente, raiz, tem esse emocional. E a nossa Umbanda, ela traz no atabaque, né, essa mesma evocação desses reinos, né? Só que daí tu evoca Exu, né? Tu evoca Gira, tu evoca algumas divindades também, como Ogum do Boroquê, que ele é metade Ogum e metade Exu, né? Uma entidade, uma divindade poderosíssima, é uma dualidade única, né? Então aí a gente começa a ver e uau, enquanto um bandista, enquanto um quimbandeiro, compreendendo mais sobre a dualidade, sobre o que é realmente um demônio, um diabo, né? O que é um Exu, o que é um espírito evoluído, o que é um espírito sem luz, né? Quais são as dimensões, os portais, os reinos, que tu tem reino de Lira, tu tem reino de Calunga, tu tem reino de Cruzeiro, tu tem diversos reinos de Exu, né? São múltiplos os reinos. São múltiplas as divindades, né? E a missão delas também. Só que isso é muito profundo, isso é muito antigo, né? E quando tu vai estudar profundamente, tu encontra uma malha, né? Tipo uma teia de aranha, uma grande malha construída por abelhas, né? Aquelas casinhas de abelha, aquele quadriculado, aquela teia divina, e sai tudo de um lugar só, né? Segundo os Vedas, Brahma, né? Segundo pesquisas não são minhas, essas pesquisas, são de pessoas espiritualistas, tá? E muitas delas eu considero impersonalistas, né? Então elas buscam isso através de estudo próprio, de registro que ficaram de outras tribos e outras pessoas que levam esse denominador comum, mas a gente não pode ter isso como verdade, né? A gente tem que buscar porque são mitos, e a mitologia o que que é? São histórias sagradas que já existiram, que a gente pode ter como verdadeiro ou não, mas o que que tem disso nessa dualidade de ser verdadeiro ou não? É o mergulho que isso faz a gente ter internamente. Então, isto foi feito, essas codificações, para nós mergulhar para nós mesmos, para nós interagir com as nossas sombras, com os nossos ancestrais interiores. Ou seja, autoconhecimento. Então, a gente ouve a história de Exu.
A gente busca na história de Exu o quê? Caminho, direcionamento, proteção. A gente busca na história de Ogum o quê? Coragem, força, vitória, batalha, guerreiro. A gente busca na história de Ansan o quê? A mãe que teve que abandonar determinadas coisas, que teve que abandonar até um próprio filho, que teve que ser corajosa, ela tem as suas qualidades, seus defeitos, isso aí está tudo em nós. E daí se a gente vai pegar o nosso mapa do horário que a gente nasceu, da cidade que a gente nasceu, mas daí faz o cálculo pela astrologia védica, vai pegar todos os teus ancestrais, todos os teus Exus, teus guardiões, tudo perfeitinho. Eu mesmo faço esse trabalho através da minha mesa radiônica. E eu dou perfeitinho para as pessoas. Melhor até que muito orientador com o seu búzio que não vê isso direito. Tá? Porque Exu, principalmente, ou ele se manifesta no terreiro, risca o ponto dele e diz quem é, ou tu tem uma mesa radiônica que nem a minha para fazer esse cálculo. Porque mesmo se tu for fazer pelo cálculo da Josh, que é a astrologia hindu, tu vai te apresentar uns 2, 3 guardiões e tu vai ter que saber qual é o teu. Então não adianta, é esse aqui, não. Ele vai ter que te dizer. E não adianta, Exu, enquanto eu esperei 51 anos, eu estou indo para os meus 52. Tá? Eu esperei 50 anos para descobrir quem é o meu. Tá? Então, e às vezes tu é entregue numa casa de santo para outro, e tu fica servindo o outro e tu não sabe que ele não é o teu. Né? Tem mais isso. Então, daí as coisas tu baixa, é boa para Exu e não dá certo. Claro, tu está servindo o Exu errado, entendeu? Então, tudo isso daí são detalhes técnicos que a gente tem que buscar. Mas, segundo os Vedas, Brahma, né, ele cria um ser chamado Omulajé. Tá? É de outra dimensão isso. Tá? Eles estão tendo que povoar todo o universo. Então, são vários os núcleos, é um mar, onde o planeta Terra está inserido, é um oceano, tá? Fora da Terra é um oceano, a gente está dentro de um oceano, com milhares de sóis, planetas e estrelas, né? Com dimensões diferentes. Este oceano tem profundidade, nós estamos no profundo desse oceano. Tá? Esse oceano ele dá numa praia, esse oceano ele é material, então ele é profundo. Acima dele tem tipo uma ilha cósmica que é só sol, é só luz. Então ele é transcendental, ele é o reino de Deus. Ele reflete abaixo disso. Nada do que está lá em cima desce para baixo, nada do que está embaixo sobe para cima. É uma divisão que tem cósmica e única. Então esse universo perfeito que existe, que é a casa de Deus, que é onde é transcendental, onde a energia dele transcendental vive, como Krishna e Radharani, e todas as formas lá são perfeitas, né? É transcendental. Abaixo disso tem um espelho cósmico escuro, que é este universo material. Em algum momento nós pedimos para ele, a gente quer ficar inconsciente da tua perfeição. A gente precisa de um lugar, né, para experienciar a dualidade, ficar inconsciente de ti. Ele cria esse universo, cria todas essas milhares de formas para a gente experienciar a inconsciência das coisas dele, adquirindo essa consciência de volta, estando cansado aqui, porque são 311 trilhões de existência de tempo, né, deste universo material, dividido sobre eras, né, tu pode experienciar aquilo, tu pode voltar para a transcendência, adquirindo a perfeição e a consciência dele novamente. Fora isso, essas múltiplas formas, esse Sr. Brahma, que tem que construir todas essas partes aqui, ele traz um problema com ele que é a dualidade. Então, ele mesmo já tem uma personalidade, né, que tem um problema. Ele tem uma cabeça, ele aparece com 4 cabeças. A primeira ela vem com um problema, ela vem com, né, com todos os DNAs errados do ser humano. Ali já dá uma treta muito grande entre a Trimurti, que é Vishnu, né, Brahma e Shiva. Os três fazem, tem uma lila que narra isso, que é uma história sagrada, que os três fazem aliás, Brahma desafia Vishnu. Vamos, e Shiva também, mas daí o Sr. Shiva não quis entrar na brincadeira. Vamos ver quem é que dos três que consegue chegar no final desse universo, daí é o dono disso tudo, é o maior entre todos. Tá, vamos.
Vishnu não aceitou, mas o Senhor Shiva só ficou ali olhando, meditando. E aí Brahma largou para um lado, Vishnu para o outro. Não deu muito tempo, o Senhor Brahma voltou. E aí o Senhor Shiva só ficou olhando. Daí o Senhor Vishnu voltou, bacana. Eu vaguei, não consegui encontrar o final deste universo. Daí o Senhor Brahma mentindo, querendo enganar para se fazer o maior, que ele tem um probleminha de ego forte. Ah, eu encontrei, sabe? Daí o Senhor Shiva viu que ele não tinha encontrado, né? Viu tudo e se ira com ele, né? E aí nessa ira, ele, do terceiro olho dele nasce um ser irado. Pensa num diabão desgraçado. Ele é a forma do seu Shiva irada. Imagina, o seu Shiva já é uma fortaleza. Daí tem a ira de Shiva, né? Que é Kalbero, Bhairavi, né? E Bhairavi já nasce com a espada embainhada, né? Bem forte, meio gordinho assim, sabe? Muito forte, muito forte. Daí ele chega e fala para o Sr. Shiva, pede que eu faço. O que o senhor precisa? Daí ele disse, olha, eu vou te pedir uma coisa que vai te colocar num crime federal, saca? O bicho vai pegar pro teu lado. Tu vai cortar a cabeça de um Brahmane, né? E aí, uau, isso aí é pecado mortal. Por tu cometer e a cabeça dele, né, ser indigna do corpo, que é santo, porque é a cabeça que estava com as mentes poluída, né? Quando tu arrancar, tu tem que ficar com ela na tua mão. Pega ele pelos cabelos, arranca e leva na tua mão. Aí vai duas Shaktis da justiça, ou seja, duas policial federal, vão te enquadrar e vão contigo dar uma banda no universo. Tu vai ter que perambular todo esse universo com elas atrás de ti, te narrando as leis do karma, por este crime federal que tu vai cometer. Mas tu precisa cortar a cabeça desse cara. Entendeu? Porque isso aí não pode acontecer. Sabe? E mais outras coisas que tinham acontecido, o Sr. Shiva já vinha cuidando há horas dessa deficiência de caráter de Brahmana. E aí Berô vai lá e vuft, arranca, porque ninguém podia matar ele, mas Berô tinha os mantras de corte, que corta qualquer coisa. E a própria forma irada de Shiva. Daí quando ele arranca essa cabeça, ele fica com ela na mão, o corpo de um deus não morre, né? Desse corpo nasce daí 4 cabeças. Essa mesma com defeito, mais 3 para cuidar dessa, né? Dessa sem caráter. Então daí ele fica equilibrado dentro de si mesmo, né? Assim nas lisas. E aí Berô dá essa volta toda no universo com as Shaktis da justiça, as senhoras da justiça mandando as leis cósmicas para ele. Quando ele dá toda essa volta, que ele retorna à Terra, o próprio Sr. Shiva recepciona ele, que daí está liberto da pena dele, né? Essa cabeça é dada para ele de presente, porque ela apodrece o cabelo tudo e cai só o esqueleto na mão dele. Daí passa a ser o capau dele, ou seja, a tigela de alimentação dele. Ali ele bebe água, ali ele bota a comida. É uma tigela sagrada, né? E aí a guirlanda dele não é que nem a dos shivaístas, que nem a minha, assim, que é Mala Rudraksha, né? A dele é uma conta toda com caveiras. Então são 108 caveiras, né? Que Calberô vem para tirar as faces de ignorância e de podridão do ser, né? Então este é o papel de Shiva. É destruir a ignorância, por isso que ele aparece na forma de Nataraja, pisando sobre um anão. Esse anão representa a ignorância, né? E aí quando o Senhor Shiva faz isso, né, e esse ser vem à tona, o Senhor Brahma continua a sua missão. E ele constrói esse ser, chamado Amulajé, que vem desta outra dimensão para a nossa e tem que começar os trabalhos de criação desse planeta, porque ele tinha sido retirado do profundo da Terra por uma forma divina do Senhor Vishnu que vem na forma de um javali cósmico, sagrado, né, um ser sagrado. E ele arranca o planeta Terra, que era só um pedaço de pedra no profundo desse oceano, e traz para próximo do Sol, onde ele começa toda a sua vida de existência. E aí Brahma cria esse ser, o Mulajé, que vem de outra dimensão para cá e cria Ifá. Aí que começam as coisas. Ifá
cria os primeiros 13 inquices, que são os primeiros 13 orixás, se não me engano, é por aí. Um deles é Exu, né? Tu tem Oxalá, Iemanjá e Exu, né? Que começou já a ajudar Oxalá em tudo, porque ele é filho de Oxalá com Iemanjá. Só que Exu não tem limite, né? Ele é Shiva puro. E Shiva sem limite. Não. Shiva sem limite. E aí, o que acontece? Quando Ifá começa a criar tudo isso, ele cria 36 profecias dessas 36 tribos, né? Segundo essas tribos, uma delas é as do Oriente. Então ali tu tem muçulmano, tu tem as religiões abraâmicas, tu tem várias outras tribos que envolvem muita magia, que envolve ritos, entendeu? Que envolve vários tipos de ensinamento. Então tu vem já evocação de seres assúricos, né? Seres demoníacos, seres de luz, né? Isso tu tem em todas as tribos, né? Esse ensinamento sobre dualidade, sobre bem e mal, né? Sobre todas essas coisas que a gente enfrenta, né? E sobre a nossa conexão com a natureza, né? Justamente para a gente se autoconhecer através da nossa espiritualidade, que a gente não é físico, a gente não é a roupa, corpo, a gente é a energia que emana e que faz essa experiência acontecer. Então, tu é um ser onisciente, onipresente, assim como o teu Criador é. Só que tu está afastado da perfeição dele, por isso tu estás num corpo humano. Mas tu pode viver essa perfeição limpando o teu corpo humano, através das tuas atitudes, das tuas ações. E para isso que existem essas matrizes, esses acordos espirituais. Porque Deus ele tem que atingir todas as tribos. Ele não pode deixar os filhos para trás. Ele precisa que até a minhoca fique consciente, até o verme mais profundo fique consciente da energia dele, porque é a energia dele. É uma experiência dele, né, para conosco, né? Então é um teatro divino que tu entra, cumpre várias peças até retornar de volta. E tu não pode dizer não. A única coisa que você pode fazer é orar profundamente, te limpar, e aí pela misericórdia dele retornar. Isso tu pode fazer, e ele ensina como. Né, através do Bhagavad Gita, que agora tem no Netflix, né, a Batalha de Kurukshetra. Olhem para vocês verem. Ficou lindo esse trabalho ali. É maravilhoso. E ali dá o norte, né? Porque Arjuna somos nós. E Krishna está sempre conosco. Claro que são várias as tribos, então a gente vê, por exemplo, na tribo dos Yorubás, a gente vê Oxalá, Iemanjá, né, como os pais maiores, criadores, e realmente são, mas eles são criadores de partes, de partes materiais e até de dimensões espirituais, mas não são do todo, de todos os outros planetas, de todas as outras tribos, de tudo, entendeu? É parte. Daí tu pega, por exemplo, o Deus dos cristãos, né? Que aí a gente tem o Espírito Santo de Deus, tudo. Tem o Pai Maior que tira alguns profetas do seu corpo, leva para o seu reino. Chega lá, mostra um senhor de barba branca, com planetas na sua volta, é o senhor Brahma, tido no Velho Testamento, né? Com o povo judeu, né? Como Javé, né? Então, é só tu pesquisar e tu ver que está ali toda a indumentária. Né? Por que que os povos, por que que este ser também se manifestava e falava para aquele... Porque também a gente tem que ter consciência que, vamos lá, toda a tribo do Leão de Judá, aquelas almas que vieram, que incorporaram, que viveram todo aquele momento de 40 anos perambulando pelo deserto, passando por tudo aquilo, sendo escravizado, passando... Aquelas almas já evoluíram, são nossos ancestrais. Elas nos deram o gás para chegar até aqui. Desenvolveram as tecnologias, melhoraram um monte de coisa. Mas Deus falou com elas, deu aquela mensagem para aquela época, para aquela turma. Para nós já está sendo dado outra, mas daí a gente fica se baseando no velho, sabe? A gente não consegue ver o novo que está acontecendo agora. E o novo que está acontecendo agora está muito louco, então a gente tem que ter uma base que seja de tradição. Por isso que tem as escolas tradicionais de todas as escolas, de todas as tribos, onde a gente pode se basear e encontrar oráculos para se autocompreender. Então, essas histórias sagradas, tanto védica, que são a matriz mãe,
E aí tu vem pegando dos orixás, vem pegando depois de toda a indumentária espiritual que sai disso, tá? E tudo sai dos Vedas, sai de Vedanta, né? É para quê? É para nos mostrar que nós, né, somos seres oniscientes, somos donos de tudo e com uma especialidade aqui na forma humana. Ela é tão especial que se tu te conectar com Deus nela e pedir ajuda dele, ele não pode te negar. E tu tem a grande oportunidade enquanto ser humano em largar daqui para o reino dele direto. Não ir para outros reinos. Que tu pode evoluir até um grau de merecer um planeta superior a este. Como os loucas, como eles dizem, né? Tu, por exemplo, se tu é um bom orientador dentro da casa de Oxalá, tu vai para o planeta de Oxalá. Tu vai para Aruanda, o Juremá, né? Se tu é um espírita, tu pode ir para Nosso Lar, Nova Alvorada. Né? Se tu é um evangélico, tem universos protestantes ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo, que as almas divinas de luz vão para lá. Agora, se tu vibrou, não interessa, tu está dentro do santo, não interessa, tu está dentro da igreja, não interessa. Se tu vibrou na contrariedade, irmão, sabe? Enganou os outros, não respeitou a mulher, não respeitou a si mesmo, só a drogadição, só a destruição, só a contrariedade mesmo. Aí tu vai para as hósties inferior, porque aqui o corpo humano é o grande barato, entendeu? Aqui tu tem a grande oportunidade de te elevar ou de te pesar mais. É uma balança bem punk. Então o que acontece se tu vibrar na oitava menor? Tu vai para essas dimensões piores. E ali tu vai virar ou escravo de Exu, como um chupim ou como um quiumba, né? Ou tu vai virar um Exu, né? E dali tu vai graduar para outras hóstias ou até voltar para um corpo humano para adquirir essa consciência e ir para um planeta mais evoluído. Mas vamos lá. Aí melhorou, evoluiu, vai para um planeta de Oxalá. Tu pode ainda voltar para cá. Melhorou, evoluiu, vai para o planeta do Senhor Shiva, que é Shiva louca, que é um paraíso, é transcendental. Mas tu ainda pode voltar para cá. Evoluiu, vai para o planeta do Senhor Ganesha, Ganesha louca, que é um lugar lindo. Ele está sempre no planeta do Pai, né? Shiva louca. Tu volta ainda para cá. Agora, se tu quer o reino de Deus, se tu quer a perfeição do universo, onde o gozo pode ser eterno em abundância, em não ter mais nenhuma experiência negativa na tua existência, seja ela em qualquer universo, tu precisa de Krishna, tu precisa de Bhakti Yoga, tu precisa, neste corpo humano, te libertar de tudo que é imperfeição. Vamos lá, o que é isso? Quais são as regras? O que ele mesmo diz? Ser vegetariano. Tu tem que ter ahimsa, não violência, e essa não violência é pensamento e ação. Então tu não pode ter pensamento contrário nem contra você mesmo. Tu não tem mais que ter julgamento nem comparação. E aí tu começa a te libertar de coisas que podem agitar a tua mente ou danificar ela. Né? E praticar outras disciplinas. Então a primeira coisa é ser vegetariano, porque esse alimento vai te fazer melhor, vai te tornar mais leve. Não ter mais violência nenhuma nem contra animal, nem contra a natureza, nem contra ti mesmo, nem contra nenhum outro ser humano. Não tomar café, porque isso agita a mente. Não comer alho, não comer cebola, não comer pimenta. Né? Tudo isso agita o teu organismo. Praticar meditação, principalmente com Japamala, cantando Hari Mantra, que isso é que te liberta daqui e te purifica. Te purifica de qualquer coisa, te liberta de qualquer coisa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O que diz este mantra? Eu estou saudando a presença do Senhor Krishna e de Senhora Radhe, na sua forma Pai e Mãe de todo o universo. Ali você está prestando a reverência à forma mais pura do Senhor. E só de cantar esses santos nomes, você te liberta de qualquer inferno, de qualquer universo negro, sabe, escuro, contrário, tá? Pesado, denso, né? Essas coisas todas. Então, nesta dualidade sagrada, essas matrizes que se formam, né, como no yoga, tu tem o Hatha Yoga, que se subdivide, a árvore principal, mas ele se subdivide em 198 linhas de yoga diferentes. Por que o senhor faz isso? Porque ele tem que atingir a todos. Entendeu? Então, quando tu te volta para a matriz original de qualquer tribo,
Tu busca esse ensinamento que os mestres te deram e que não deve ser modificado. Entendeu? Então hoje está tudo modificado no santo. Todo mundo inventando ebó, inventando isso, inventando aquilo, inventando coisinha para Exu, e para que agora o Exu entrou na moda. Dentro dos Vedas é a mesma coisa. Tem múltiplas escolas de yoga, tantra, principalmente dentro do tantra. Uma putaria virou uma desgraça, um estudo sagrado, divino, de respeito mútuo, virou uma putaria, principalmente aqui no Brasil. Ah, lado contrário. Entendeu? Então ele precisa chegar com essa consciência maior de tradição única, que os verdadeiros, os raiz que estudam nessas escolas, eles não mudam um ponto e nem aumentam um conto. Eles dão como os mestres deram aqueles ensinamentos de oração, de mantras, de métricas de como tu melhorar. Então essas métricas, né, shivaístas não, porque eu sou evoluído, eu sou shivaísta, então eu sou vegetariano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu presto continência para Shiva, tá maravilhoso, entendeu? Só que tu vai para Shiva a boca. Não tem problema nenhum, uma escolha tua. Tá? Eu presto reverência para o Senhor Ganesha. Vai para Ganesha louca ou para Shiva louca. É a tua fé. Eu presto reverência a Chico Xavier, eu sou aos pés de Nossa Senhora, né, aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai para essas hostes espirituais espíritas, né, que recolhe os evangélicos, até mesmo os umbandistas, linha branca e tal. Né? Tu tem esses reinos. Né? Tudo mais próximos da Terra, mas está tudo aqui, material. Agora, tu quer ir para o transcendental, para o paraíso mesmo, dia perfeito, já começa a ser agora. E canta esses santos nomes. Sabe, os mestres dizem que tu deve cantar todos os dias 16 voltas dessas contas, dessa Japamala sagrada, né? Que os Hare Krishna daí tem diferença. Isso aqui é uma Japamala shivaísta, né? De um shivaísta tântrico como eu, que sou dual, né? Tenho metade de mim é Shiva e metade de mim é Krishna. Então eu tenho essa aqui representando o Senhor Shiva, né? Que eu canto os mantras para Shiva e para Krishna também. Tá? Mas daí o Hare Krishna raiz ele usa uma de Tulasi. E se é um aspirante a ser Hare Krishna, ele usa uma de Nin. Né? Até acostumar com a de Nin, depois passa para uma de Tulasi, que é mais sagrada. O cara já está mais dentro da tradição, já se limpou de mais coisas, daí está mais dentro do sagrado. Ela é menor e é mais leve que essa. E ali tu vai cantando os Hare Mantra. Eu, no caso, eu canto nessa. Canto o máximo que posso. 16 voltas por dia eu não consigo fazer, mas já fiz penitências mais profundas que isso. Fiquei 30 dias cantando, rodadas de japa, aí me perdi nas contas de quantas mil voltas eu dei. E isso traz uma experiência única, tá, de libertação para a gente. Então essas matrizes são criadas e tem tratados espirituais que vêm antes das datas que a gente tem, das matrizes que foram criadas agora, como a Umbanda, em 1941, se não me engano. Só que tu tem outros tratados, tu tem o de 1485, que é os 9 anéis da cobra gigante, que é um mito que tem no nosso folclore, mas que isso aconteceu. É ali que é criado os juremeiros, né? Com essa assinatura dessas 3 princesas que vêm, filhas do sultão Absalão, que está perdendo seu reino lá no Oriente, ele era um sultão muçulmano. E ele tem que mandar as filhas, que elas passam por um portal no Triângulo das Bermudas, ficam 100 anos nesse portal e acabam saindo aqui no Brasil, na parte onde tem a Pororoca. Pororoca é mãe Pororoca, é uma cabocla, uma entidade divina muito antiga. Ela recepciona essas princesas e mais os seus seguranças, e ali ela já diz, olha, vocês fazem parte de uma assinatura de um tratado espiritual entre 9 tribos, vocês são a última, né? Para fechar esse último anel, está vindo o pai de vocês, que vai demorar o mesmo tempo que vocês ficaram, mas vocês aqui já, né, a veste de vocês de princesa acabou, agora vocês vão ser nossas, vocês vão assumir a indumentária de caboclas, né, de índias, né? E aí agora delas cai todas aquelas joias e coisas de princesa, né, delas se vestem como índias, lindas, 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 lindas. A mãe Pororoca dá o traje delas e dá o nome. Yara, Jussara e Jupiara. Cada uma ganha um poder da natureza fortíssimo. Uma é ligada aos espinhos, a
tais ervas, outra a punhais, sabe, de corte, outra as folhas e tal. E dali começa, e os primeiros 3 seguranças, os primeiros 3 caboclos, que eu não me lembro o nome agora. E daí começa toda essa parte do Jurema, né? Deve ter mais documentação, mais coisa escondida, porque essas coisas do nosso folclore, da nossa espiritualidade, principalmente da nossa pagelança, se perderam muito. E o Brasil não foi descoberto em 1500. Os espanhóis já estavam aqui trazendo escravo negro muito antes. Então já tinha esses tratados de negros que fugiam, até europeus que fugiam por meio da mata, escravos, ex-presidiários, que tinham eram conectados à tribo, passavam a conviver com eles, que também traziam sua espiritualidade. Então isso fez esses 9 anéis, né? Unificação entre a nossa pagelança, os negros que chegavam de todo lugar, escravizados, mais os outros escravos que tinha aqui, e os índios. Então isso começou a formar essa, né? E o povo do Oriente que veio para cá, através desses portais. E aí tu tem isso daí, sabe? Tu tem essa conexão. E aí tu vai vendo, são malhas sagradas e cidades divinas, hostes sagradas de dimensões que vivem acima de nós e que interagem conosco. Então, quando tu serve os teus orixás, quando tu bate os atabaques, tudo, tu está abrindo portais sagrados que estão acima de ti para estes seres virem, ou que estão próximos da floresta, da natureza, mas estão acima, né? Então, tu abre esses portais, eles vêm. Aí tu vai servir para Exu, tu abre portais abaixo de ti, mas que estão conectados, tu está no meio de tudo isso. Entendeu? Então, cada atabaque, cada forma que tu faz de riscação de ponto, de vibração, né, do ritmo que tu dá, tu evoca um desses portais. E tu traz esses seres para quê? Para te limpar, físico, emocional, mental e espiritual. E para que tu quer essa limpeza? Para te ser um ser melhor, para te evoluir. Tu evoluindo, a tua energia evolui, a energia deles também evolui. Tu cumprindo a tua função, eles cumprem a deles também. E aí tem que ser para o bem, não pode ser para o mal. Isso é uma escolha nossa. Às vezes tem uma entidade, um ancestral, que está na contrariedade, mas daí tu tem que ser a doutrina dele e ele tem que ser a tua também. Então, para isso que a gente tem todas essas matrizes sagradas, esses seres divinos, né? Para gente se autoconhecer, para a gente se auto-melhorar. Então, não vale ser orientador espiritual para tirar dinheiro das pessoas, né? Não vale botar a desculpa de que está difícil ter um trampo ou fazer alguma coisa, saca? E ficar arrancando grana das pessoas, mas também não vale trabalhar de graça para as pessoas, sabe? Tu precisa ter um corte de karma se tu é um terapeuta alternativa como eu, se tu dedica a tua vida a ser um orientador espiritual, sabe? Se tu faz isso um balcão de negócio, vai destruir a tua vida. Tu tem que saber mediar tudo isso e principalmente ser orientado pelos teus, né? Quando tu lida com isso. Porque a caminhada espiritual, o karma, ele é coletivo, mas a experiência da pessoa espiritual, ela é individual. Então tu não pode escravizar uma pessoa numa casa para ela ficar trabalhando para ti. Tu não deve fazer isso. Ah, porque ela vai evoluir. Não, tu está escravizando. Não importa. Tu tem que dar liberdade para ela se autoconhecer, para ela ver as suas próprias sombras, resolver e cuidar da sua criança interior e desenvolver a sua espiritualidade, né? E ter a ciência, a consciência, se ela tem uma missão e ter consciência disso, se ela tem uma missão de recepcionar o corpo, ou seja, dividir através do corpo dela com um espírito para a evolução, se ela quer isso também, tá? Porque tem outras formas de desenvolvimento, né, com o próprio espírito. Eu mesmo não incorporo, né? Eles ficam na minha volta e conversam comigo, então tu tem sensibilidade. Então são coisas que a gente tem que aprender a desenvolver e a se comunicar, porque não é fácil. Tu tá num corpo físico, né? Como é que tu te comunica com o invisível? Tem que ter um celular aí, né? A gente tem que aprender a meditação profunda e aprender várias técnicas, né, de radiestesia e tantas outras que são nossos oráculos sagrados para a gente deschavar essa coisa. Só que é bem complicado. Se já com aqui os humanos que tu convive, que tu vê, né, que tu olha no olho, tá? Tu já tem problema, imagina aqueles que tu não vê. Tu só pode sentir a vibração, entendeu? Então a tua sensibilidade tem que ser enorme. Tu tem que ter guardiões sagrados que vão te dizer, olha, não vai aqui
que é a boca entaipada, te retira daqui, entendeu? Limpa isso, ou faz isso para te libertar disso. Ou seja, tu está quebrando a maldade para andar pela luz, entendeu? E muitas vezes essa maldade pode ser tua, e tu não deve cultivar ela, tu tem que extirpar ela, entendeu? Então, para isso que servem essas matrizes. É imbecilidade a gente ficar julgando, comparando a experiência do outro. Se ele é um quimbandeiro, se ele é um espírita, se ele é um bandista, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é um protestante, se ele é um católico. É imbecilidade. Tá? Você tem que cuidar de você. Se você é um bandista, cuidar bem das coisas da Umbanda que estão em ti, te dando ensinamento para te ser um ser melhor. E ser um ser melhor, e servir o próximo. Se você é da igreja, da mesma forma. Se você é do candomblé, da mesma forma. Se você é um quimbandeiro, da mesma forma. Não vai mudar para ninguém. Se você é um shivaísta, da mesma forma. Se você é um budista, da mesma forma. Se você é um Hare Krishna, mais profundo ainda. Que ali é perfeição total. É limpeza total. Não tem nada de álcool, não tem nada de maconha, de planta de poder, de cogumelos, disso, daquilo. De ayahuasca, ali não. Ali é pureza total. Então são várias formas de nós chegar a Deus. A gente tem que escolher a que nos faz melhor e a mais adequada à nossa experiência vibracional, à nossa energia. Essa é o maior poder de escolha que a gente tem, de um livre-arbítrio que é ilusório, porque a gente não tem livre-arbítrio. A gente está numa peça participando dela como um personagem. Por vezes num corpo humano, por vezes em outros corpos, dependendo da nossa vibração. Estando num corpo humano, tendo uma dessas matrizes para nos guiar a nossa evolução, a gente deve aproveitar com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E escolher aonde a gente quer chegar, né? Onde isso vai nos levar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Né? É do meu coração para o coração de vocês. Em nome de Krishna, Shiva e Jesus, todos seremos luz. E não esqueçam, no meio do furacão, um passo de cada vez com atitude de oração. Querendo marcar uma consulta comigo, tem meu telefone aí na minha bio. Tá? É só me chamar, 51995220332, Paulo Renato Mafalda Pinto, tá? Sendo terapeuta, nome de batismo hindu, meu amado Gurudev me deu, é Prema Pradip Dasa, na casa dos Hare Krishnas, eu sou conhecido assim, como um irmão. Aceito mais um filho de Krishna, do Gurudev, né, ligado à instituição da Vamana Madurai, que é a quarta instituição autorizada há milhares de anos a dar as lilas de Krishna Irade. Então ali tu estuda Vedanta clássico puro, né? Bhakti Yoga, né? Eu tenho essa honra na minha vida. Então, querendo uma consulta com este ser, né, eu desenvolvi uma mesa radiônica hindu, onde eu deschavo, né, problemas graves familiares antigos, né, e também se tu tem processos que estão trancados, né, tudo isso daí a gente desatravanca, né, problemas de diversas áreas. Se está bloqueado, desbloqueia, né, se está sem caminho, a gente dá um caminho, se está incrustado, a gente retira. É fortíssima a mesa que eu ganhei do Sr. Shiva, né, trazendo forças divinas de Mãe Parvati, de Sr. Shiva, Kalberu e Kali. Né? Então ali tu traz Tantra mão direita e mão esquerda com fogo sagrado divino de dissolução. Tá? Fico à disposição de vocês, tá? Querendo marcar uma hora para a radiônica comigo. No meio do furacão, um passo de cada vez com atitude de oração. Dá um like, vê se curte. E tendo alguma dúvida, é só perguntar. Fica na paz do Senhor. Em nome de Cristo, Shiva e Jesus, todos seremos luz. Om.